E aí galera, bem-vindos ao Projeto Sanfona em Cena. Hoje iremos iniciar uma série de 8 encontros com diversos acordeonistas brasileiros. Hoje já começamos com o grande Eliomar Landim. Ele é um grande concertista, é formado em acordeon erudito pelo Conservatório Beethoven e no seu primeiro CD ele homenageou diversos compositores da música erudita. Nesse encontro, vamos falar um pouco sobre história. Senta que lá vem a história. Não é essa história que você está pensando. Errou! Hoje vamos falar sobre a história da sanfona. Muitas pessoas têm diversas dúvidas qual a origem desse instrumento. Alguns acham que é oriental, que é europeu, e até mesmo brasileiro. Confira tudo isso nos próximos minutos. E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Eliomar Landim é um grande sanfoneiro, não tenho nem como descrever assim, como ele é referência pra gente da sanfona no Brasil, seja a sanfona erudita, que é a sua especialidade de formação, como também a sanfona popular, né? O Eliomar transita sobre tudo aí. Pô, bem-vindo aí, Eliomar. Prazer, assim, ter você aqui com a gente. Obrigado, Dicinho. O prazer é meu e estou muito feliz de participar aí com grandes nomes aí também desse projeto aí, né? Sim. E é uma honra estar participando também aí desse projeto. Ah, que legal. A gente que fica feliz, né? Acho que é muito importante levar o nome, né, da sanfona por aí afora, né, para as pessoas. Às vezes tem muita gente que tem curiosidade de saber e muitas vezes não acha esse conteúdo, ou, enfim, a gente poder falar um pouco sobre a história do acordeon, sobre como funciona, isso eu acho que é muito gratificante, né? Com certeza. Até quero te parabenizar por esse trabalho aí, porque acho que a gente tem só a somar, né, com esse tipo de informação, né, com esse tipo de material, né? Que a gente tem tanta coisa para falar, né, assim, do acordeon. Acho que cada um consegue desbravar uma parte, né, que eu acho que é importante. E quanto mais a gente fizer isso, né, mais valorizando a gente vai estar, né, o instrumento. Então, mas é necessário esses projetos, assim como que você está fazendo. Eu acho que é muito importante, né? Acho que teria que ter todo mês teria que ter um projeto desse. Ah, que legal. Tomara que a gente siga aí, né, depois fazendo vídeos e lives. Eu acho que é muito importante, né, até para o ensino do acordeon, né, a gente começar a falar mais, formalizar e levar isso para a academia, levar isso para a internet, enfim, isso eu acho que é muito gratificante. Ô Eliomar, o papo hoje dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre história do acordeon. A galera em casa às vezes tem muita dúvida, né, porque enfim, né, essa coisa da internet é muito louco, né? Porque tem gente que já falou pra mim, não, me falaram que a sanfona veio da China. Tem gente que fala, não, sanfona veio da Itália, porque meu avô falou que nasceu na Itália, porque sanfona boa é na Itália. E outras pessoas falam da Áustria. Como que Fala pra gente um pouco sobre o início da sanfona, né? Então,
A gente tem um problema, assim, na questão da história do acordeon, que é um pouco nebuloso, né? Um pouco, a gente não tem tantas informações, né? Eu assim, para dar aula e para pesquisa, inclusive, eu sempre utilizei o trabalho de dois professores, de dois pesquisadores, que é Alfred Mihek, que é um russo, e o Pierre Monichon, que é um francês. Então, toda a história do acordeon no mundo, ela gira em torno desses dois pesquisadores, que também a gente já poderia ter algo mais atual, mas ela ainda gira em torno desses dois pesquisadores, né? Entre outros, mas esses dois é o que mais tem se destacado, né, na academia, né? E, então, tem um livro, né, do Pierre Monichon, que é muito bom. O Alfred Mihek, que é o russo, é um pouco ruim o material, não é que o material seja ruim, mas é um pouco ruim de acesso, porque como é tudo em russo. Aí se você for aplicar alguma tradução, já começa a não bater a tradução, começa a inverter algumas questões, você acaba se perdendo. O Pierre Monichon, que é francês, ocorre menos isso, né? Você consegue traduzir melhor as questões, né? Só que, como é muito antigo, não tem ainda essa difusão da internet, né, nesse material. Você não consegue PDF, você não consegue... É difícil até achar o livro mesmo antigo para comprar na internet, né? Eu tenho um amigo que tem na Europa, mas eu já pedi para ele para me enviar um livro, porque eu vou comprar, quero comprar, mas não acha, é difícil. Olha. Então, o que a gente tem são os trabalhos que estão em volta desses dois pesquisadores. É tão nebuloso esse assunto que a gente fica estudando o estudo, né, do assunto. Né? A gente é bem complicado. E aí, por isso que tem essas contradições, né? Porque realmente é uma coisa que, como todo instrumento, principalmente de palheta livre, como o acordeon, ele é uma sucessão de evoluções, né? Então é difícil você falar, foi criado aqui, por fulano e nesse ano, né? Mas aí o que eu tenho, assim, que eu sempre pesquisei e passo para os alunos, é um material que eu gosto de sempre trabalhar ele, cada vez melhorar, material básico, assim, dos fatos mais relevantes, né, da linha do tempo do acordeon. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá vendo a minha tela? Sim. Então, aqui tem uma linha do tempo que eu costumo passar para os alunos, na matéria de história do acordeon, e os fatos mais relevantes. Então, assim, é uma coisa bem enxuta, né? Porque realmente é um assunto que ele é bem complexo e bem nebuloso, né? Então, a gente começa aqui, eu acho que o fato mais antigo, assim, relevante que a gente tem é referente ao instrumento chamado Sheng, né? Que esse sim é um instrumento que é chinês, né? Que ele é datado entre 1.700 e 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, quer dizer que é uma coisa bem nebuloso, porque é muito antigo e é um espaço de tempo muito grande, né? A gente não se sabe, né? E tinha diversas variações desse instrumento. Ele é um tipo de órgão portátil, né? Seriam aqui um órgão portátil e a gente toca pelo sopro, né? Sim. Tá vendo aqui, alguns pesquisadores datam de 2.700, 3.000 anos, 1.700, enfim. O fato é que em 1780 ele chegou na Rússia, né? E aí ele foi meio que observado, ele foi estudado, então, como que funcionava esse instrumento, né? E aí foi, então, constatado que o instrumento ele funcionava como palheta livre, né? Que até então não era uma coisa tão comum assim, né? Os instrumentos de palheta livre, ao qual o acordeon faz parte, né? A família do acordeon, o harmônio, o bandoneon, a concertina, são todos instrumentos de palheta livre, né? Isso significa que nada interfere para o som da palheta, né? Por exemplo, se você pega um oboé ou um fagote, você tem uma palheta e ela é um tipo de palheta batente, não é uma palheta livre. Você tem uma palheta que ela vibra em outro corpo, né? Por exemplo, o fagote vai vibrar naquele tubo e aquele tubo de madeira, enfim, todo o mecanismo ali é que vai manipular o som para determinar a altura das notas.
esse é um instrumento que é de palheta batente. No caso do acordeon, quando a gente fala de palheta livre, para determinar a altura do som, é só a palheta, nada interfere no som da palheta. Então, se a gente quer uma nota dó, tem que ser um tamanho de uma palheta. Se a gente quer uma nota ré, tem que ser um tamanho diferente de palheta, porque nada vai, o corpo do acordeon, a madeira, nada vai influenciar né? Na altura, né, das notas. Então, por isso que a gente chama de palheta livre, né? Assim como o bandoneon, a concertina, enfim. E aí, então, é um instrumento que tem muitas palhetas, diferente do instrumento de palheta batente ou palheta dupla, porque ele tem uma palheta só, né? Sim. É o mecanismo que vai manipular a vibração e determinar a nota, né? Que é diferente do acordeon. Então, em 1780, por volta de 1780, esse instrumento ele chegou na Rússia e foi estudado e foi constatado, então, que ele funcionava como palheta livre, né? O princípio de palheta livre. E aí teve um professor, um doutor em filosofia, que ele, então, propôs essa mesma aplicação da palheta livre, né, nos órgãos, né, nos harmônios, né? E aí que a gente tem, então, esse princípio do acordeon, porque depois, em 1818, teve a evolução também, como tudo é uma evolução, né, que a gente estava falando, teve a evolução da fisarmônica, que até então era chamada de fisarmônica, por Anton Haeckel, que era um austríaco, que ele é um instrumento que ele funciona, não sei se está dando para ver aqui, ó, mas ele funcionava com fole acionado por um pedal, né? Então, era um teclado na horizontal e o fole era pressionado ali por um pedal, né? Então, isso aí foi uma constatação, né, de uma adaptação e acabou tendo essa evolução, né? Então, você vê que cada tipo de instrumento que a gente vai estar falando aqui é resultado de diversas evoluções, né? Aperfeiçoamento, sugestões, enfim, né? Então, aí foi criado a fisarmônica dessa maneira aqui, que também é conhecida como, semelhante ao harmônio, né? Que, inclusive, tem elétricos, né? Tem uns que o ar, ele funciona elétrico, né? Você liga na tomada e aí tem toda aquela bombinha que faz o ar passar pelas palhetas, mas também a palheta livre, né? Sim. E aí foi acoplado, então, fole, e aí ele funcionava dessa maneira, com fole, né? O teclado na horizontal e a gente aplicando aqui o fole pelo pedal, né? Depois, por volta de 1822, a gente teve o Friedrich Buchmann, que criou, que é um dos criadores da gaita de boca, né? Inclusive a patente, né, foi dada a ele. E o que ele fez? Ele pegou a gaita de boca, que geralmente é essa parte aqui, ó, né? Ele pegou a gaita de boca e colocou num corpo de madeira, né, que tinha um fole, né? E aqui acionava, esses círculos aqui são botões que acionavam, então, a abertura dessas válvulas, né, produzindo, assim, então, o som. Aí, esse é o instrumento datado de 1822, é o instrumento mais antigo de fole, né, que a gente tem, mais semelhante, mais próximo do acordeon que a gente tem hoje, né, é o instrumento mais antigo, que é o mais próximo, assim, do acordeon que a gente conhece hoje, né. Então, só que ele é mais conhecido por ter feito a gaita de boca, né, por ter criado a gaita de boca, né. Aí o que ele fez foi somente adaptar aquela gaita de boca, que a gente conhece como castelo hoje, né, no acordeon a gente chama de castelo, que nada mais é como se fosse uma gaita de boca, né, só que a gente acopla ali e a gente não assopra, né, a gente tem o sopro mecânico, que seria pelo fole, né. Sim. Depois, em 1827, a gente tem a patente da concertina, né, da concertina inglesa, que daí é o Wheatstone, né, que é dono da patente, tem o número da patente, tem o documento, né, da patente, que foi o inventor, então, da concertina inglesa, né. E aí, ela possui botões dispostos as extremidades, o que diferencia do acordeon, né.
o termo concertina designa uma família de instrumentos construídos de acordo com diferentes modelos, né, que é aquela coisa que a gente estava falando, que é de uma série de evoluções, né, diferindo em termos de tons e faixas disponíveis. Aí tem uma coisa interessante também, que é aquela coisa de bissonoro ou unissonoro, né, que é aquela coisa de abrir o fole é uma nota e fechar é outra, né, porque até então tudo girava em torno disso, porque como era um instrumento pequeno, né, todos os instrumentos que eles faziam de fole, né, alguma invenção que criava de fole, alguma adaptação que teria fole, era um instrumento pequeno, então teria que ser sempre nesse sistema, né, de bissonoro, né, uma voz abrindo, outra voz fechando, né, no mesmo botão. Isso é engraçado que você está falando, que é muito legal, que lá na frente a gente pode falar um pouco, porque no Nordeste, né, tem muita sanfona de 8 baixo, e várias músicas, né, do Luiz Gonzaga, dos Três Nordeste, eles falam da concertina, né, como, às vezes, falando um pouco, né, sobre 8 baixos, mas também essa brincadeira de chamar 8 baixos de concertina, né? Exatamente. Aí você tem um jogo de nomes, né, que é até engraçado, eles até fazem uma tabela, né, eles fazem uma tabela assim, região sul, aí região centro, centro-oeste e região norte. Aí eles vão colocando o nome. Então, a região sul é gaita, né? Aí na região central é acordeon, aí no nordeste sanfona. Aí depois, na região sul, gaita ponto, aqui concertina, no nordeste tem, como é que se chama? De... Pé de bode, essa, né? De... alguma coisa assim que eles chamam. Pé de bode, não é? Não. Pé de bode, tem vários nomes. Sim. Então, isso é muito questão cultural mesmo, né? Questão de aprendizado cultural. Mas mais uma vez, né? É uma questão de evolução, né? Porque como a gente não tem uma coisa que é sempre vindo do absoluto, né? A gente não consegue ter um material que seja 100% preciso, né? Então, sempre acaba tendo alguma interferência na evolução, né? Por isso que eu gosto de pegar alguns fatos que sejam mais importantes. Porque senão a gente vai cair vai dar muita brecha para contradição, né? Sim. Aí depois, sim, em 1829, a gente tem a patente, então, do então acordeon por Círio Demian, que era de descendência armênia e fez a patente na Áustria, em Viena, né? Viena, né? Aí sim, aí até então não tinha nada a respeito do acordeon. Eram instrumentos que eram similares ao acordeon que a gente tem hoje, né? Mas não tinha nada, não tinha nome de acordeon, nada disso. Aí aqui em 1829, com o Círio Demian, aí sim a gente teve o nome de acordeon, porque era um instrumento que era bem próximo daquele do Bushman, ó, parece que é uma gaita que é acoplada, né? E tem aqui as válvulas, só que, nesse caso, elas produziam acordes, né? O único diferencial é isso. Inclusive, ele pediu a patente justamente por causa disso, né? Ela produzia acordes prontos já em cada botão. Por isso que ele chamou, então, de um conjunto de acordes, né? Então, seria acordeon, né? Sim, olha que legal. E aí, então, essa patente, ela é verídica, enfim, ela é reconhecida, né, em 1829, por isso que muita gente né, considera o acordeon, então, criado em 1829. Mas você teve diversos acontecimentos anteriores que finalizaram, né, que deram esse sentido, né, e muitas vezes instrumentos anteriores ou experimentos anteriores que muitas vezes até mais próximo do acordeon que a gente tem hoje, só que não patenteado até então, né? A patente foi, então, dado para Círio Demian com essa relação dos acordes, né? E nesse formato aqui, né? Tem até um documento da patente que explica direitinho as dimensões, como era por dentro, é bem interessante. Então, aqui, ó, fole de mão, acordes apenas, ó, só tinha acordes, bissonoro, né, que é aquela coisa que a gente falou, então abria o fole, era, por exemplo, dó maior, fechava, era sol maior, porque sempre era nessa relação de quintas, né? Sim. Diatônico, né, 5 tons. Então, era essa a questão, né, isso em 1829. Depois, em 1846, a gente teve o Jacob Alexandre, que era um francês
que patenteou, então, os registros, né? Não sei se dá para ver aqui, ó, mas tem muito acordeão antigo que tem esses registros aqui na parte superior, né? Da parte direita aqui. Tem até hoje muitos acordeões antigos que tem essas válvulas, né? Que você levanta uma, abaixa a outra. Então, ele criou, então, essa mecânica dos registros. Mas o acordeão ainda era a mesma estrutura, bissonoro, enfim, né? Eram instrumentos pequenos, né? Só interrompendo aí, isso é legal que você falou, no próximo bate-papo vai ser com o André, que é luthier. E aí ele fala um pouco de como se dá esses registros, de como que é as combinações, mostra o castelo, enfim, só para a galera estar antenada aí. Exatamente. E essa questão do registro, ela é importante, ela foi um marco importante, porque é onde você dá a extensão do instrumento, né? Onde você começa a aumentar a extensão do instrumento. Então, por isso que é um marco que é bem relevante, né? Então, você tem o mesmo tamanho de instrumento, com uma outra extensão já, né? Com uma outra, pelo menos uma outra visão, né? Você já tem um novo horizonte para explorar com relação aos registros, né? Aí depois, em 1852, a gente teve o acordeão, então, a piano, aí a patente do acordeão a piano, pelo francês também, Philippe Joseph Boulton. Aí tem muita confusão, que tem muitos livros, muitos teóricos que consideram o acordeão, então, essa patente aqui para o acordeão, porque esse seria o instrumento que seria mais próximo do acordeão que a gente tem hoje, porque é o acordeão a piano, né? O acordeão já com teclas, né, na mão direita. Então, você vê como que é bem confuso, porque se você levar em conta um ponto de vista, vai ser determinada pessoa que vai ser responsável. Se você leva em conta outro ponto de vista, vai ser outra pessoa que vai ser creditada a ele. Então, é muito nebuloso esse assunto, né? Mas a gente tem alguns fatos que a gente pode mesmo fazer essa análise. Então, e sempre aqui dando crédito aqui ao livro do Pierre Monichon, né, que é o livro Acordeon, é um francês, e até se vocês puderem, tentarem pesquisar, tentarem conseguir, é muito importante esse livro, e não sei nem se tem no Brasil. Sim. Eu sempre quis comprar, mas é difícil de encontrar. E depois, em 1857, foi fundada a fábrica Hohner, né, do Matthias Hohner, né, na Alemanha, que até hoje é uma empresa fortíssima, principalmente em gaitas de boca, enfim, né, mas a acordeon também, né, ela sempre foi uma, assim, pioneira, assim, nos acordeões. Os acordeões Hohner são muito bons, né, são acordeões de uma mecânica bem robusta, de uma tecnologia bem avançada para os acordeões. E uma curiosidade é que essa empresa, a Hohner, ela abriu capital na Bolsa de Valores, né, da Alemanha, acho que, se não me engano, de Stuttgart, e foi até 2014, foi até agora, né, poucos anos atrás, ainda de capital aberto, ou seja, as pessoas poderiam ser sócias, né, dessa empresa, comprando as ações da Bolsa, né. Aí depois fechou, né, em 2014 fechou em assembleia extraordinária, e aí foi aquisição completa da subsidiária, né? Aí fechou o capital, passou a ser somente sociedade limitada, né? Mas é muito interessante isso para a gente ver a dimensão, né, de uma empresa. Eu acho que nenhuma empresa no mundo, né, na história, que fabrica o acordeon, né, no caso, ela não só fabricava acordeon, mas fabricava também o acordeon. Acho que nenhuma empresa no mundo, na história, teve capital aberto, né, uma empresa que fabricasse acordeon que teve capital aberto. Porque isso significa uma grande produção, significa um grande orçamento, significa um grande lucro, uma grande movimentação, né, as empresas que estão na Bolsa de Valores são as maiores, né. Então, isso é um marco também histórico. Uma pena que fechou em 2014, mas ela fechou a sociedade anônima, né, foi para a sociedade limitada. Mas ainda é, né, até hoje, uma grande empresa, uma grande fábrica, né, gigantesca, assim, e são instrumentos de altíssima qualidade, né. Depois, em 1863, foi fundada a fábrica Paulo Soprani, né, que era dos irmãos Soprani. Essa foi a primeira fábrica italiana de acordeões, até então
registrado, né? E era Paulo Soprani e Sétimo Soprani, né? Que aí depois teve eles se separaram, né? E aí, até hoje, a gente tem aí os acordeões Paulo Soprani e tem os acordeões Sétimo Soprani, que são bem próximos, né? São bem... Inclusive, parece que a Sétimo Soprani fez uma parceria com a Scandale um tempo, por isso que a gente tem... A qualidade, ela é bem próxima, né? Da Sétimo Soprani. São acordeões muito bons também. Depois, em 1880... Alguns teóricos acreditam, então, a patente do padrão dos baixos, né, a Tessio Giovanni, que era um italiano, né, porque até então a gente tinha instrumentos próximos do acordeão, assim, que tinha folha, enfim, mas eles eram experimentos que não tinha nada, não tinha nenhum padrão. Então, alguns acordeões, alguns instrumentos tinham botões com acordes prontos, alguns instrumentos tinham botões com notas soltas, alguns tinham os dois misturados, sem regra, e por aí iam como experimento. E aí, Tessio Giovanni, então, que era um italiano, ele patenteou o padrão do acordeão, Sim. Então, com 2 fileiras de baixos, né, 2 fileiras de notas individuais, e depois os acordes padronizados, né, maior, menor, dominante, diminuto, que é o padrão que a gente tem até hoje, né. E alguns teóricos acreditam a Mattia Beraldi, um outro italiano, por essa padronização, né, por essa padronização. Então, é bem confuso também. Não se sabe, mas o que a gente tem como patente seria mesmo do Tessio Giovanni, né? Sim. Então, isso também é um marco muito importante, porque é um padrão que a gente tem até hoje, né, nos acordeões Stradella. E uma curiosidade é que foi feito em Stradella, né? Um instrumento que foi feito por Tessio Giovanni, que padronizou na cidade de Stradella, né? Na Itália. Sim. Por isso, então, que ele chamou de Stradella para poder distinguir de todas as outras formas daquele mesmo instrumento, aquelas variações do mesmo instrumento que haviam ali, né? Era um acordeão com 64 botões na mão esquerda, né? E ele padronizou, então, com os acordes maiores, menores, dominantes e diminutos na cidade de Stradella. Então, esse também é um marco muito importante para o acordeão, assim, no meu ponto de vista, né? Depois, em 1883, a gente teve Tchaikovsky, que foi um grande russo, né, um grande compositor do período romântico, um dos maiores, né, da música clássica, que incluiu 4 acordeões opcionais da suíte orquestral número 2, em Dó maior, Opus 53, em 1883. Tem também para a gente ouvir, né? Não é tão fácil achar, mas tem, até porque os acordeões eram opcionais, né, na suíte, mas tem para a gente ouvir, e eram acordeões standard mesmo, né? Eram acordeões Stradella mesmo, né? Que legal. Vou tentar colocar aqui para a galera depois um pouquinho para eles ouvirem. Isso. E aí, por isso que a gente estava falando no começo da conversa, que o acordeão Stradella também teve um certo protagonismo, né, na música orquestral, né? Então teve, acho que o primeiro grande evento assim do acordeão, que eu acho que teve uma exposição assim mundial, foi com Tchaikovsky, né? Ainda assim, de maneira muito tímida, de maneira muitas vezes objetiva, pontual, né? Se não me engano, são pouquíssimos segundos, né? Que tem, e era pontual, era para denominar uma parte da suíte, uma parte burlesca, era uma coisa ainda meio tímida e meio, como que eu posso dizer, que não melhorava tanto assim a imagem do acordeon, né? Sim. Mas é um grande evento, porque foi um grande compositor, um dos principais compositores da música erudita, né? Depois, em 1890, a gente teve uma versão daquele acordeon do Tessio Giovanni, daquela padronização, por Mariano Dallapé, que a Dallapé é uma das grandes também fábricas que a gente tem até hoje, né? Grandes instrumentos, Dallapé. E ele fez um acordeão de luxo, né? Foi chamado acordeão de luxo. E ele já tinha 3 oitavas, né, no teclado, e ele tinha 112 baixos, 112 botões na mão esquerda. Então, ele se aproximava ainda mais desse acordeão que a gente tem hoje, que é padronizado
tradicionalmente 120 baixos, né, com essas oitavas na mão direita. Então você vê que foi chegando cada vez mais perto, né? E depois, em 1900, a gente teve a fábrica Veronese, foi fundada no Brasil, né? Que foi através de um italiano, né, Túlio Cesare Veronese, que migrou para o sul do Brasil, né, em 1885, e que residiu em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, e foi uma das pioneiras fábricas de acordeão na América Latina, né, a Veronese. Inclusive, a gente tem até hoje, né, alguns acordeões antigos, né, de iniciante, enfim, né, com a marca Veronese. É uma das grandes, assim, pioneiras feitas aqui no Brasil, né. Depois, em 1921, a gente teve a música de câmara número 1 de Paul Hindemith, era outro também expoente, né, da música erudita, e que aí sim o acordeão já teve bem mais protagonismo, inclusive na partitura, né, já vinha aqui acordeão, algumas partituras ainda vinham com harmônio, né, e não acordeão, aí aqui sim a gente já vê. E a gente tem, inclusive, gravações atuais dessa música de câmara, número 1, que é bem interessante. Aí já com uma registração, é bem legal. Bem interessante, e essa é mais fácil de achar, porque já tem bastante gravações atuais, né? Que legal, vou colocar um trecho aqui depois para a galera ouvir também. E é assim, para mim é um grande marco na música erudita no acordeon, porque é uma música que ela já como ela já é do século XX, né? Ela já tem bem aquela questão do teste, né? Depois do período romântico, período clássico e período romântico, né? Já tem bem aquela coisa do atonalismo. Então é uma coisa que é bem explorada já no acordeão, é muito interessante. Legal. Depois, em 1936, aí sim eu acho que consagrou realmente o acordeão assim, orquestral, que aí foi a cantata de Sergei Prokofiev, que foi também um dos grandes expoentes da música erudita, russo também, assim como Tchaikovsky, né? Fez uma cantata para o 20º aniversário da Revolução Comunista, né, na Rússia, né? Assim como todas as profissões que tiveram que se adaptar, né, a essa revolução, os compositores também da época, os grandes compositores também tiveram que se adaptar, compondo, né, para aqueles líderes, né? Sim. Então a gente teve essa cantata composta por Prokofiev, que inclusive é dono da Dança dos Cavaleiros, que é a mais famosa dele, né, da orquestral, e ele colocou o acordeão, aí sim, se não me engano, foi o acordeão baixo solto, né, mas que já era bem divulgado na Rússia, né. Então, assim, o acordeão, ele sempre foi um instrumento muito popular na Rússia, principalmente, né, na Alemanha também, né, e na Áustria também, mas mais forte na Rússia. Então, ele era visto meio que um instrumento, eu posso até estar falando uma coisa aqui que hoje em dia, politicamente, é uma coisa que é bem esquisito da gente falar, mas era um instrumento visto meio que como um instrumento comunista, né? Era um instrumento que era a cara da Revolução Russa, né? E a fábrica Hohner, ela teve uma curiosidade, né? Ela teve uma grande participação nessa história, porque quando teve os nazistas, né? Quando teve o movimento do nazismo, os líderes, né, nazistas, eles queriam banir o acordeão das rádios, das participações de orquestra, enfim, e foi quando a Hohner, como ela já tinha, né, um grande renome, né, já tinha uma grande participação mundial, ela foi até esses líderes e bateu o pé, falou, não, o acordeão vai permanecer, né, como a nossa música tradicional também, e deu essa força para que o acordeão não fosse esquecido, né, porque ele fazia muita parte da música folclórica, da música popular ali daquela região, né. E os líderes nazistas, essa é a história, né, a gente não pode ter certeza, não pode confirmar isso, mas eles queriam banir isso, né, banir o acordeão, porque ele era meio que tomado como um instrumento que tinha a cara da Revolução Russa, enfim, né. Então é muito curioso isso, né?
E só que essa cantata aqui é espetacular, eu acho que é uma das obras, uma das melhores obras que a gente tem, assim, do acordeão orquestral. Ele não tem tanto protagonismo, porque a orquestra é gigantesca, né? Inclusive, a gente não vê muito essa cantata atualmente, né? Por dois motivos. Primeiro, que ela é a cara da Revolução Comunista, né? E segundo, porque ela exige uma orquestra gigantesca, né? Tem 10 partes, foi concebido numa escala tão enorme quanto a Rússia e tão ambiciosa quanto o comunismo. Foram necessários nada menos que 500 cantores e instrumentistas, né? Então, assim, depois é legal até colocar um trechinho aqui, essa também é fácil de achar. Assim, uma coisa gigantesca. Então, a gente não vê muitas orquestras, eu, na verdade, nunca vi. Acho que tem algumas gravações só no YouTube, enfim, para reproduzir essa obra, né? Porque é bem difícil. E aí o acordeão, tem uma banda de acordeão, né? Eu acho que são 5 acordeões, não sei, tocando. Aí eles tocam a música quase que inteira, a cantata quase que inteira. Só que, como ela é uma cantata, né? Diante de 500 cantores, diante de uma orquestra monumental, enfim, o acordeão acaba não tendo tanto protagonismo assim. Mas ainda assim, na minha opinião, ele tem um protagonismo maior do que todas as obras anteriores, né? Até então adicionadas dele, né? Então a cantata usa textos de ideologia comunista, de Marx, Lenin, Stalin, enfim. Que legal. Mas é muito interessante, é linda, linda, linda a cantata. Principalmente a parte que o acordeão tem um pouco mais de protagonismo, né? Isso é muito legal, né? Porque as pessoas às vezes não fazem essa referência, né? Às vezes quem não está vivendo dentro da arte, como a arte é importante para o momento histórico, né? Exatamente. Como esse momento agora que a gente está passando de pandemia, as gravações em casa, cada momento teve uma forma, né? E o artista representa muito, né? Isso, né? Exatamente. E tudo isso que a gente vive agora talvez vai ser datado, registrado, cantado, musicado, né? E a arte, ela está em tudo, né? Ela está nas manifestações, seja elas de qualquer, né, ideologia, enfim. A arte, ela é esse espelho, né, de todas essas questões que a gente vive e viveu, né, politicamente, enfim, né? Então, sempre há essa adaptação, né, da arte. Depois, em 1938, foi fundada a Associação Americana dos Acordeonistas, que é também muito importante, que foi uma associação ao qual tinha o objetivo de padronizar algumas questões, por exemplo, padronizar a grafia, né, a escrita para o acordeon, padronizar essas questões básicas, assim, porque até então a gente não tinha, eram partituras como de piano, por exemplo, né, que tinha que ser adaptadas, ou, enfim, né, partitura de bandoneon, alguma coisa assim. E aí, foi um marco, então, para a escrita do acordeão standard, né, ou estradela, né. A notação oficial foi acatada também pela União Nacional dos Acordeonistas Brasileiros, né, aqui a UBA, né, na Grã-Bretanha, na Itália, na França, enfim. Então, é um marco também histórico. Inclusive tem um documento, né, que atesta a escrita do acordeão, aquela coisa da divisão da pauta da clave de Fá, né, para os acordes, para os baixos, aquela divisão que é bem interessante, né. E teve o primeiro presidente, o Pietro Deiro, que a gente já vai falar aqui também. Em 1939 foi fundada a fábrica Todeschini, né, de Luiz Mateus Todeschini, em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, né, no Brasil, e essa é uma fábrica que foi a mais famosa, assim, né, brasileira, né, até hoje, né, os acordeões Todeschini são bastante famosos e bastante queridos, né, assim, entre os acordeonistas, né, eu mesmo aqui em casa, meu pai adora Todeschini, tem uma coleção de Todeschini. Não troca por nenhuma super sexta, né? Exatamente, não troca porque... Primeiro que não tem mais, né, não tem, ninguém fabrica mais, se não me engano, foi na década de 80, ela teve um incêndio, né, a fábrica, e parou de fabricar. Depois ela passou por diversas parcerias, enfim, vendas, concessionárias, enfim, aí virou essa Todeschini que
se não me engano, que a gente conhece hoje aí de móveis, né? Que até então ela já fabricava móveis, né? E aí passou a fabricar instrumentos, né? Os acordeões, né? E então, primeiro porque não tem mais os acordeões, né? Então eles se valorizam muito, né? Há pouco tempo mesmo, eu vi que o acordeão, o Todeschini, triplicou até mais de preço, né? Assim, em um curto espaço de tempo, porque não tem mais e o pessoal gosta muito, principalmente o pessoal do Sul, né? Então, todos os acordeões Todeschini encontrados no resto do Brasil, eles já têm compradores, né? Já específicos no Rio Grande do Sul, né? Então, se valorizou muito, né, esse instrumento, né? Sim. E é um acordeão que ele é muito próximo, assim, da resposta de voz, né? Assim, dos italianos, né? É um acordeão que é muito interessante, realmente, que foi desenvolvido no Brasil, uma tecnologia, assim, bem similar, né? E é muito interessante, realmente. E ele tem um som que ele é característico, né? Das músicas gaúchas, até mesmo da música nordestina. O Luiz Gonzaga usou um determinado período, né? A Todeschini. E então deu essa cara, né? Porque sempre tem uma característica principal, né, de uma marca, né? Uma é mais grave, a outra é mais estridente, a outra, né? A outra é mais alta, a outra é mais baixa, né? Sempre tem essas características. E a Todeschini, ela ficou muito famosa, né? Nesse tipo de repertório popular também na música brasileira. Mas ela chegou tão, assim, né, a ser uma fábrica realmente de exposição mundial, né? Que, se não me engano, teve uma época que ela enviava para a Alemanha, né, os acordeões Todeschini com o nome Hohner, né? Ela, se não me engano, fizeram uma parceria entre a Hohner e a Todeschini, né? E aquela coisa de fazer em parceria, né? Então, tinha muitos acordeões Hohner, né, que foram fabricados pela Todeschini, né? Muito interessante isso. E a gente acha inclusive até hoje, né? Alguns acordeões bem conservados, enfim. Que legal. E aqui, ó, a gente tem aqui no auge da empresa, os instrumentos por acordeonistas como Luiz Gonzaga, que receberia de presente da fábrica a famosa sanfona branca, né? Aquela sanfona que ele utilizava, foi presenteado, né, pela Todeschini. Depois, em 1940, a gente teve, então, a obra de Pietro Deiro, que a gente estava falando agora há pouco, que foi o primeiro presidente da Associação dos Acordeonistas, né, Associação Americana, e para mim, é uma das principais obras, assim, uma das mais importantes obras do acordeão Stradella, né, do acordeão standard, né. Ele foi um italiano, né, foi um dos grandes acordeonistas do século XX. Em suas obras, as mais consagradas são 5 aberturas, são bem estudadas no curso erudito, né, essas aberturas. 6 grandes estudos de concerto, também bastante estudados. 3 concertos para acordeão e orquestra, concerto em Ré, concerto em Lá e concerto em Mi maior. E a outra parte grandiosa são as transcrições, né, as mais famosas das aberturas de ópera, como O Poeta e o Camponês, O Barbeiro de Sevilha, Guilherme Tell, de Rossini, O Guarani, de Carlos Gomes, né, entre outras, né, além também de diversas obras de Chopin. Então, além dele ter composto bastante coisa, assim, de uma magnitude até então que não havia, né, como os concertos para acordeão e orquestra, enfim, ele teve uma participação muito grande nas transcrições, né, transcrições de orquestra, de aberturas de ópera, enfim, que até hoje são muito divulgadas e muito estudadas, né, estudantes de acordeão erudito, enfim. Aqui a gente também tem uma curiosidade, que o irmão mais velho dele, que era o Guido Deiro, né, também tem uma obra fantástica, assim, com o acordeão, é um dos principais expoentes do virtuosismo, né, no acordeão, né. E eu gosto mais da obra, né, de Pietro Deiro, né, não que ele seja melhor ou pior, mas a obra dele eu acho que faz mais sentido no contexto histórico do acordeão, por isso que eu ressaltei aqui. Mas, geralmente, nos livros, a gente acha, citando, assim, a obra dos irmãos Deiro, né, dos italianos Deiro, né, Pietro Deiro e Guido Deiro. É realmente, muito expressivo a contribuição deles para o instrumento. E também, em 1940, a gente teve o método Mascarenhas, né, que é bem famoso, né, que todo acordeonista, principalmente no Brasil, né, passou por ele, ou fez algumas músicas, ou fez alguns exercícios, enfim.
que é bem importante também para o acordeon brasileiro, né? Embora tenha a característica, muitas vezes, para iniciantes, né? Um método que seja para iniciantes, mas é um método muito bom, realmente, que eu acredito que todos os acordeonistas passaram por ele, pelo Sim. menos fizeram alguma parte dele, né? Depois, em 1942, a gente teve o método Anzag, né? Esse método também, no caso, ele era Luigi Oreste Anzag, era um italiano. Esse método é muito expressivo. No caso aqui, eu acrescentei até uma nota minha, aqui na minha opinião, de que sem dúvidas, um marco histórico, porque é um trabalho que até hoje é utilizado pelos professores, né, e alunos, quando a gente não fala do método em si, o método completo, mas a gente tem transcrições de Zerni, transcrições do Anon, feita pelo Anzag, né? Então, é uma obra também que marcou também para a questão acadêmica do acordeon, e o método deles serve de pilar, né, como de estrutura, né, realmente, acadêmica, para os métodos que a gente tem hoje, mais modernos, mais, né, contemporâneos, enfim. Se você pegar e comparar, é muito semelhante a estrutura didática que ele usa, né? Então, é um trabalho, assim, fantástico, que depois teve o David Anzag, que é o filho dele, que inclusive também foi um dos grandes expoentes na Itália, né? Virtuosistas do instrumento. E o pai, o Anzag, o pai, escreveu o método para ele, escreveu aquelas transcrições de Bach para ele, né? Fez diversos trabalhos para o filho, né? Então, é uma obra, assim, também que é bem importante. Depois, em 1977, um marco que eu acho que é bem importante, né, é o concerto de Radamés em Atali, né? O Radamés fez um concerto para o Chiquinho, do acordeon, né? Um concerto que, para acordeon, primeiro concerto, né, composto no Brasil, primeiro concerto para acordeon composto no Brasil, né? Aí tem até uma história que o Chiquinho, ele estava meio que depressivo lá, com algumas histórias e tal, familiares, enfim. E o Radamés falou que ia escrever um concerto bem difícil, que ele não ia ter tempo para pensar ou fazer outra coisa, senão estudar o concerto, que era muito difícil. Aí ele ficou estudando durante 8 meses, se preparando para o concerto, enfim. E eu também já estudei esse concerto, realmente é muito difícil. É muito difícil. O primeiro movimento é bem complicado, mas é lindo, assim, também. Tem também as gravações aí que é bem fácil de achar, inclusive com o Chiquinho, e a gente tem outras gravações também atuais, do Daniel Castilho, do Quinteto Perche, e dentre outras gravações também. Que legal isso, você falando do Chiquinho, né, porque essa semana tem aquele site que chama Discos do Brasil, né, e ultimamente tudo que eu tenho tirado, eu falo, deixa eu ver quem gravou, né, porque... Então, às vezes... E aí tava vendo o Nilopolitano do Dominguinhos, né? E o arranjo é do Chiquinho, a gravação tá o Chiquinho, Dominguinhos e o Sivuca, né? Isso, muito exatamente. legal, né? Porque... E aí eu falei, deixa eu ver os discos... E muitos discos do Dominguinhos, o Chiquinho gravou sanfona também, né? O Chiquinho realmente foi um dos grandes nomes, né? Dessa escola nordestina, né? E, enfim, do acordeão brasileiro, né? Dentre outros que a gente teve, né? Ele foi um dos grandes expoentes, né? E eu ressalto aqui, né, em 1990, mas na verdade não tem como datar muito isso, porque é uma escola realmente que foi desenvolvida, a escola nordestina, né? Que é nomeada como a redescoberta do acordeão no Brasil, porque até então, na década de 20, 30, 40, a gente teve bastante expoentes também, né, do acordeon, mas o acordeon ele foi ficando meio que esquecido, porque teve o auge da guitarra, aquela coisa toda, né? Sim. E aí depois a gente teve essa redescoberta do acordeon no Brasil, né? Esse auge do acordeon que a gente tem até hoje, né? Devido a essa escola, né? Que a gente tem aí Luiz Gonzaga, Dominguinho, Sivuca, Oswaldinho, dentre esses outros que a gente estava falando, né? O Chiquinho, Mário Zan, teve diversos acordeonistas que foram grandes expoentes da música brasileira, né? E a gente tem até hoje, né, nessa escola, né, a gente tem diversos acordeonistas excelentes, né?
E a gente traz, então, essa cultura da música brasileira. Eu acho que, na minha opinião, acho que melhor do que nunca, né? Acho que a música brasileira esteve com o acordeon bem, né? Esteve bem com o acordeon, acho que melhor do que nunca, né? Como é hoje, né? E a gente tem diversos mestres aí que vêm nos guiando, né? Que é, Sim. por exemplo, ainda Oswaldinho, né? Que é o único vivo ainda dos 4, né? Oswaldinho, Sivuca, Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Né? É o único vivo ainda dos 4, mas também temos outros grandes mestres que vêm nos guiando, né? Como Toninho Ferragutti, Sim. né? Tem o Oscar dos Reis também, que tem um trabalho muito interessante no Rio Grande do Sul, mas também mundialmente é reconhecido, enfim. Então, eu acho que essa escola, né, ela vem se desenvolvendo e ela vem se aprimorando, né? Por exemplo, o Toninho Ferragutti tem um trabalho um trabalho ímpar, assim, também com acordeon, né? Eu destacaria Sim. também como um evento ímpar, assim, para o acordeon, porque ele tem trabalhos com orquestra, né? Tem fantasia para acordeon e orquestra, né? Tem, se não me engano, concerto, tem trabalho com quinteto de cordas, tem bastante coisa trabalhada, né? Explorada no acordeon, nesse âmbito mais, digamos, entre aspas, mais arriscado, assim, com o acordeon, que não deveria ser, mas a gente conhece como isso, né? Porque a gente está acostumado muito a ver o acordeon, né, em trio de forró, em grupos, em bandas, né? O que é ótimo e é excelente mesmo. Só que tem que ter também o acordeon tendo protagonismo, né? Em orquestra, enfim. Aí um evento também que não está aqui, mas que faz parte da família dos instrumentos de palheta livre, que é o bandoneon, por exemplo, que é um irmão, né, do acordeon, que claro, que teve uma grande, se não uma das maiores revoluções, né, que foi Piazzolla, né, que teve uma coisa assim incrível, foi realmente um acontecimento incrível, né, essa modernização, essa evolução do tango, né, que eles tiveram, né, com Piazzolla, e que isso aí reverberou em todos os seus pares, né, todos os seus irmãos, né, principalmente o acordeon, que é bem importante dessa família aí dos instrumentos de palheta livre. Então a gente tem o acordeon também muito valorizado por conta da obra de Piazzolla também, né, que aí veio sendo difundido, enfim, né. Isso é muito legal, né, você falar do Piazzolla, né, porque no Brasil, né, às vezes a gente fica, nossa, acordeon do Sul, acordeon do Nordeste, né, e o Sul ali teve muita influência, né, dos ritmos da fronteira, né, com a Argentina, né, o próprio Luiz Carlos Borges fala muito isso, né, que foi tocar muito, passou uma adolescência tocando na divisa, né, uma hora tocar na Argentina, uma hora, então essa Argentina, Uruguai, Brasil ali, essa parte sulista, tem muito essa influência que talvez o Brasil também levou para lá e muito, né? O chamamé, o vaneirão. Exatamente, eu ia até destacar também o chamamé, realmente é uma outra também escola desenvolvida também, assim como a gente teve a escola nordestina, né? Aqui eles tiveram também, e a gente participou disso também, brasileiros, né? O do chamamé, né? É uma escola também extraordinária, né? Que hoje, inclusive, a gente tem um expoente, né, ainda, que inclusive mora aqui em São Paulo, que é o Castilho, né? Como que chama? Sim. Dos irmãos Castilho, né? Sim. Que ele toca harpa também, né? Exatamente. É Vicente Castilho. Vicente Castilho, sim. Que é um expoente, assim, também, do acordeon, né? No chamamé, né? E a gente tem essas raízes, né? Por isso que é difícil você pautar alguma coisa assim com 100% de certeza, porque você tem questões que elas são totais, né? Você não consegue separar, né? Você não consegue falar, isso aqui é totalmente brasileiro, né? Ou isso aqui foi fulano que criou, né? Porque geralmente é uma influência de questões, né? Por exemplo, você tem muita gente vindo da Europa, né? Você tem italianos aqui, como a gente falou aqui do
do Veronese, né? Então você tem influências europeias, você tem o pessoal que veio para o sul, né, do Brasil, o pessoal italiano que veio para o sul do Brasil, e aí implementou até então o acordeon, a sanfona de botão, né? Que aí depois foi parar no Nordeste, né? Então, você tem essa... E aí tem essa coisa que você falou da fronteira, e essa coisa que a gente carrega e vai evoluindo, né? E isso acontece em tudo, né, eu acho. Que legal, Leomar. A gente vai chegando ao fim aqui. Eu só tenho a agradecer aí pela contribuição, pelos ensinamentos e, pô, eu fico super feliz, assim, não tem nem o que falar, assim. Tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado por participar aqui do projeto. E vou colocar aqui pra galera agora, se você autorizar, claro, um trecho do Voo do Besouro, pra gente ouvir ele e ver, né? E é isso. Obrigado aí, que venham muitos. Eu agradeço e parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. Eu acho que a gente tem que ter realmente essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho sempre, né? Porque quanto mais a gente difunde isso, né, mais constrói, né? E cada vez mais a gente consegue levantar, né, o acordeon, né? Parabéns e agradeço aí o convite, né? Em meio a vários mestres aí, né, que a gente vai ter, né? Sim. Nesse projeto. Vai ser bem legal, né? Vai ter o Toninho, vai ter, eu acho que o Nonato, vai ter o André lá de Curitiba. Então tem uma galera aí, pô. Que legal. Vai ser muito bacana. Parabéns e obrigado aí. Nos vemos na próxima. Aí, valeu, Leomar. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. E aí, galera, curtiram o nosso encontro? Fiquem ligados que semana que vem iremos falar com o grande luthier André Castor. Ele vai falar um pouco como é esse instrumento, quais são as partes do instrumento e até mesmo dicas de como comprar a primeira sanfona para você iniciar no estudo do acordeon. Fiquem ligados, até a próxima!